Sejam todos muito bem-vindo cada um de vocês. Mais uma vez pedindo ao nosso Pai Celestial que derrame bênção sem medida na vida de todos vocês. É uma alegria poder estar aqui juntos, compartilhando com vocês dessa manhã, aqui em Camaçari, chovendo. Chove desde 9h30 da noite, às 21 horas, e até então está chovendo. Tem um personagem aqui na janela do meu quarto, ali olhando a lua, que não tem lua no céu. Deve ser um gatinho lindo. Ali, daqui a pouco ele pula para o lado de cá. Sejam bem-vindos, queridos. É muito bom estar aqui com vocês. O irmão Mário, aqui está uma seca, nunca mais choveu, está um calor, já está... Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. Você está me ouvindo? Olá, meu querido irmão. Bom dia, meu amado. Tudo bem com você, Márcio? Seja bem-vindo. Ok, meu querido. Bom dia, Marcinho. Quero convidá-lo, Márcio. Meus queridos irmãos, meus irmãos queridos. Porque é enorme. Bom dia. Quero convidá-lo, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos bem. Na medida do possível, estamos todos bem. Quero convidar, Márcio, a você a fazer a oração nesse momento de abertura. Pode ser, amigo? Tá bem, meu querido. Fique à vontade. Oremos. Nosso Deus e poderoso Pai, Senhor, nosso muito obrigado por mais uma madrugada que o Senhor está nos proporcionando. E temos a convicção de que o Senhor já está no meio de nós, que o Senhor permaneça e tome a primazia de tudo que será ministrado nessa sala, Senhor. Queremos pedir que o Senhor desde já abra as comportas dos céus, nos batize com a presença do Teu Santo Espírito, que Ele permaneça conosco, Senhor. Abençoe grandemente cada família representada. É o que nós agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Márcio, muito obrigado, Márcio, por sua oração, muito obrigado pela sua presença. Estamos contando as horas para o dia 14 de janeiro, temos o nosso encontro presencial. A partir desse momento, queridos, vamos estar aqui fechando os áudios e vamos cantar louvores ao nosso Deus, dando então início à nossa busca pelo Espírito Santo do Senhor. E vamos falar com Deus através dessa canção em oração. Vamos louvar o Senhor. Encontro calma na oração.
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Muito bem, queridos, voltamos da sala simultânea. Eu tive a alegria de estar pela primeira vez com a irmã Valti e a minha irmã Damiana, lá do Espírito Santo, Vila Velha. Foi uma alegria estar com você, Damiana, minha irmã Valti. E, coincidentemente, o pedido de cada um de nós foi o mesmo, viu? O mesmo propósito. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. E ali nós tivemos a alegria de orar pelas nossas famílias. Eu acho que é o desejo de todos aqui que a nossa família se aproxime do Senhor, né? Entregue o coração, né, Cris? A Cris ali tem vivido também esse drama. Quem é que não está vivendo isso, né, Angélica? Todos nós temos pessoas que amamos e que anelamos, desejamos tanto que eles estejam conosco na eternidade. Mas o nosso Deus está cuidando. Aquele que começou vai terminar, vai concluir a obra. Então, queridos, continue orando por nossas famílias, cada um aqui intercedendo um pelo outro. Ok? Muito bem, vamos entrar no nosso tema dessa madrugada, queridos. Antes de entrarmos no tema dessa madrugada, eu quero fazer um pedido aqui, irmãos. Vocês sabem que eu estive em Alagoinhas, né, no meu interior, para visitar minha família, que está com 2 sobrinhos presos, e a coisa lá não está boa, irmãos. Não está boa. Deus tem misericórdia e eu conto também com a ajuda de vocês em oração. A minha mamãe, com 85 anos, está se acabando, sofrendo demais. Os pais desses 2 jovens, são os 2 filhos dele, Fábio e Ronaldo, só faz beber, bebe o dia todo, acorda bêbado, vai beber o dia todo. Irmãos. Ele disse que é para esquecer, não esquece, não. E é complicado, você começa a falar de Deus para ele, ele simplesmente sai, deixa você falando sozinho. Então, só um milagre, né? E eu acredito em milagres. Me ajude aí, queridos, nessa luta em oração, ok? Muito bem, irmãos, nós vamos falar hoje, nós vamos tocar no assunto aqui, dando sequência, né? A oração intercessora no Espírito. E hoje, essa oração intercessora no Espírito por outras pessoas. Você que quer contribuir, dar a sua participação, levanta a sua mão, ou então a mão virtual, melhor a mão virtual, tá bom? Para que a gente possa liberar o áudio, para que você também compartilhe da sua experiência, da sua opinião, ok? Mas hoje vamos falar justamente sobre isso, oração intercessora no Espírito por outras pessoas. E o pastor Dennis Smith, ele fala o seguinte, o princípio de oração. Rodrigo, se você vê alguém aí, Angélica, com a mão levantada virtualmente, pode sinalizar para mim que eu estou com a tela aqui reduzida, tá bom? O princípio de oração perseverante, ele se aplica em todos os aspectos da vida cristã, inclusive em nossos esforços em levar pessoas para Cristo. Isso deve estar claro, irmãos, deve estar claro, de acordo com a nossa última conversa que tivemos aqui, que nossas orações, elas são necessárias, irmãos, para a salvação daqueles que compõem o nosso círculo familiar e de amigos. É o que nós acabamos de falar agora, queridos. Nós temos aqui, todos nós temos familiares, pessoas que necessitam de salvação. E nós precisamos estar orando por elas. Quero saudar aqui meu pastor Edson. Muito bom dia, pastor Edson. Seja bem-vindo. Curtindo aí umas férias. Diga, camisa bonita, viu, pastor? Eu gosto muito da cor azul. Muito bonita. Seja bem-vindo, pastor Edson.
E nós devemos, irmãos, nossas orações, elas são necessárias para a salvação daqueles que fazem parte do nosso ciclo familiar e de amigos. E Paulo, queridos, lá no livro de 1 Timóteo, se você tiver com a sua Bíblia aí em mãos, 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 1 a 3, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 3. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Veja, irmãos, existimos para ocasionar encontros com Deus através de oração intercessória. O pastor David Smith ele fala que nossas orações pelos perdidos causam compromissos de reconciliação entre eles e Deus e compromissos de separação entre eles e Satanás. Oração intercessória, queridos, é um elemento importante no ministério de reconciliação, a que todo cristão é chamado para participar. Você tem esse ministério. Oi, Rodrigues. Você vê o poder da oração intercessória, né? Move o coração de um ímpio, né, a se reconciliar com Deus. Seria o poder da oração intercessória. E outra coisa interessante aqui que você falou é o respeito com as autoridades. Eu coloquei no meu coração de não mandar mais nada que vá denegrir a imagem de ninguém, de político, qualquer pessoa manda para mim alguma coisa e eu não repasso nada para ninguém mais. Também, Rodrigues. Porque esse respeito, em vez de a gente fazer, orar por essas pessoas, orar pelas autoridades, é isso que nos recomenda aqui no nosso estudo de hoje. Aqueles que são investidos de autoridade. A minha família, fugindo um pouquinho do assunto, mas dentro do assunto, lógico, a minha família, na sua maioria, são, sabe, amantes de Lula. E o que eles postam no grupo da família em relação, eles desrespeitam cada coisa. E eu perguntei quantos de vocês têm orado pelo presidente da República, mesmo assim vocês gostarem dele. Quantos de vocês já fizeram um clamor em favor desse homem? Aí eu coloquei lá esse texto que nós acabamos de ler aqui. Eu coloquei esse texto lá de 1 Timóteo. E a resposta que eles deram foi incrível, irmãos. Eles esculhambaram mais ainda o homem. Eu vou orar por essa aí, largou o doce. É um negócio fora de série, né? É um absurdo, infelizmente. E a oração intercessória, realmente, ele tem um poder incrível, orar pelas autoridades. Eu decidi também, Rodrigues, não agora, né? Já há alguns meses, aliás, meses não, há alguns anos, eu não mais postar nada contra. Seja quem for que estiver no governo, petista, esquerdista, seja lá o que for, a minha obrigação é estar orando por ele, por essas autoridades, em qualquer do município, do estado, da federação, enfim. Nós temos esse papel. Irmão Valtir, Mas não, irmão Valtir, pode falar. Oi, bom dia. Aparece aí seu rosto aí, que não está dando para ver seu rosto, irmão Valtir. Isso. É o seguinte, falando em oração intercessória, ontem à noite, eu não vi, mas eu fui ver agora de madrugada, eu recebi uma resposta de um jovem, né, para mim, né? Ele é meu professor de hidroginástica. Era um rapaz, ele muito, assim, muito atleta, mas ele bebia que ele caía nesse Goiás aqui. De vez em quando ele caía em cima da bicicleta, o carro não passava, porque aqui em Goiás não tem muito carro assim, sabe? Mas todo mundo vivia carregando ele para casa. E a mãe dele, lá da igreja evangélica lá, um dia nós andando no ônibus, vindo de Goiânia, ela falou, senhora, pelo meu filho. E começou a contar a história, né?
Eu falei, tá bom, vamos orar. E começamos a orar por ele. Eu, né, da minha parte. Ela já estava orando há muito tempo. Rapaz, ontem à noite ele mandou um recado para mim, porque eu mando os meus áudios todo dia à tarde, né? E ele falando que ele era um milagre. Porque, então, que por isso ele não ia desapregar, como diz, da mão de Jesus, era nunca mais. Hoje ele é uma pessoa totalmente Amém. diferente. Deus seja Totalmente louvado. diferente. Resultado de quê? De oração intercessora. Então, a gente orava por ele, porque todo mundo aqui nessa cidade de Goiás gosta dele. Ele nunca perturbou ninguém, mas ele estava se rebentando, né? Então, eu vi assim, a gente vê completamente resultado de oração intercessora quando eu olho para ele. Hoje eu ainda falei para ele, você é um milagre, irmão, mas eu também sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus, porque Deus também, resultado de oração intercessora, me tirou lá da Margaça, como diz, lá do Lamaçal, da vida lá no centro espírita, que eu estava totalmente afundada naquilo ali, desde criança, criada assim. Então, Deus pode, é só a gente confiar e orar. Eu Com agradeço certeza. muito a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Amém. Linda história, Mina. Muito bonita, viu? Daci Messena, bom dia. Seu áudio está fechado. Isso, Bom dia, meu irmão Mário. Deixa eu contar uma bem fresquinha que aconteceu nesse domingo na cantata de Natal. Eu sentei no banco, junto com a irmã, e nesse banco também tinha um jovem da igreja que levou outro jovem convidado. E esse jovem estava tossindo muito. E eu vi que ele estava muito envergonhado, né? Esse jovem convidado. E então, eu elevei o meu pensamento a Deus, eu clamei ao Senhor, que a cantata estava tão bonita, e que aquele jovem, pela primeira vez que eu estava vendo ele ali na igreja, que o Senhor atuasse na vida daquele jovem naquele momento, que acalmasse aquela tosse, e que ele pudesse assistir a cantata e sentisse o desejo de voltar outras vezes. Amém. Então, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, a tosse foi acalmada, o rapaz assistiu a cantata, e eu agora estou orando por ele para que ele retorne outras vezes, para que ele aceite a Jesus como Salvador, né? Então, eu só agradeço a Deus porque uma pequena como sou, e Deus ouviu a minha oração intercessora em favor daquele jovem. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado, Amém. irmãos. A gente só vê Deus nos grandes milagres, não é? Deus faz pequenos milagres, que aos olhos humanos parece pequeno, mas Deus também atua nas coisas simples, viu? Pode ter certeza Eu disso. agradeço a Deus por isso. Agradeço. Amém. E olha, queridos, eu também tenho uma prova viva. Meu irmão era um alcoólatra. Quer dizer, agora eu tenho 2 irmãos ainda envolvidos no alcoolismo, mas o mais velho hoje é um cristão, irmãos. Muita oração, né? Então, nós podemos, sim, nos aproximar de Deus, interceder. O apóstolo Paulo também, ele escreve, ali em 2 Coríntios, capítulo 5, já estou com minha Bíblia aberta aqui no texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 5, 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. E quando você e eu nos disponibilizamos, nos colocamos à disposição de Deus e apresentamos a Deus o nosso clamor, queridos, não tenha dúvida disso. O ministério da reconciliação é possível, ele é real. Então, quando você está orando no Espírito,
por terceiros, Deus com certeza fará o milagre que nós estamos buscando. Vejam, o tema de hoje é justamente isso: oração intercessora no Espírito por outras pessoas. E nós podemos fazer isso, Tem um texto que eu gosto muito, são 3 textos bíblicos que eu sou muito ligado. Isaías 41:10, 1 João, não é? Capítulo 2, e esse texto de Jesus em São João, capítulo 17, quando ele diz: Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração de Cristo está no capítulo 17 de João, no verso 20 e 21. Cristo está fazendo uma oração intercessória para que a união ou unidade tivesse lugar entre o Pai e os crentes. Cristo, queridos, ele está orando por completa reconciliação entre o Pai e todos os crentes. Ele não somente fez uma oração intercessória por nós há 2000 anos atrás, ele continua fazendo orações intercessórias por nós hoje também. Eu amo esse texto, irmão, de São João, capítulo 17, porque Cristo orou por mim antes mesmo de eu existir. No coração e na mente de Deus eu já existia. Então ele estava orando: Pai, não rogo somente por estes, mas eu oro por Mário, eu oro por Daci, eu oro por Rosemary, eu oro por Olirene, tá? Por Damiana. Ele orou por mim, por você, antes de nós existirmos, irmãos, e ele continua intercedendo por nós hoje. Lá em Hebreus, você conhece esse texto, né? Jesus hoje é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê, irmãos? Para interceder por eles. Eles quem? Cada um de nós, queridos. Paulo está confirmando o que Cristo falou lá atrás. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, irmãos, sempre para interceder por eles. Ao longo das cartas de Paulo, né, nós temos a respeito de sua contínua intercessão a Deus, em nome daqueles a quem ele estava escrevendo. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 1, verso 9 e o verso 10. Paulo intercedendo, né? E várias vezes Paulo fez isso. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço o quê? Faço menção de vós em todas as minhas orações. Eu fico imaginando Paulo ali curvado de joelhos, ou não sei, sentado, eu não sei, intercedendo, clamando, citando nomes. Nós podemos fazer isso porque é um ministério, irmãos. Em Efésios capítulo 1, verso 15 e 16, Paulo também ele fala sobre isso. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso. Olha como Paulo fala, queridos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo era um intercessor. Ele era alguém que estava o tempo todo intercedendo por quem? Por terceiros. Por pessoas que muitas vezes Paulo nem via, mas estava escrevendo, estava clamando, intercedendo. Amigos, quando nós intercedemos pelos nossos familiares, quando nós intercedemos pelos nossos amigos em espírito, irmãos, algo acontece, irmãos. Alguma coisa vai acontecer. Isso é um ministério e nós precisamos continuar clamando enquanto não obtiver resposta, irmãos. Enquanto não estivermos vendo as coisas. Olha o que a irmã Valti contou agora há pouco. Uma irmã pediu para ela: ore pelo meu filho, e ela começou a interceder. Quanto tempo ela levou? Ela não citou. Mas o que aconteceu? Um milagre. Nós somos um milagre. Isso é verdade. Então, quando você intercede, ora, busca, clama por terceiros, pelos familiares, às vezes
Eu estou conversando com Deus e eu falo, Deus, até quando eu vou ficar esperando ver a minha família descer as águas? Senhor, até quando? Olha, a resposta não veio, mas isso não significa que eu tenho que parar de interceder pela minha família. Eu digo que a resposta não veio aos meus olhos, mas com toda certeza, irmãos, Deus tem trabalhado com essa família, com a minha família. O problema é que eles estão resistindo, mas uma hora, essa escama dos olhos vai cair. Uma hora, esse coração endurecido vai amolecer. Uma hora, esse coração de pedra vai se converter no coração de carne. Então, nós precisamos continuar intercedendo pelas autoridades, pelos familiares, pelos amigos, por aqueles que nos fazem mal. Porque não é fácil, não, irmãos, orar por alguém que nos fez mal. Já falamos disso aqui em outras oportunidades. Não é fácil orar por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos faz mal. Não é fácil. Mas temos que orar. Temos que orar. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, ainda escrevendo, Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Veja, mais uma vez ele usa essa expressão, não cessamos, não paramos, né, de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo os conhecia e os amava de forma intensa, profundamente. Ele certamente entendeu a necessidade de continuamente fazer intercessão por todos os santos. Ele encoraja todo cristão a fazer o mesmo por outros. Isso é motivo, queridos. Olha, irmãos, alguém estava orando por mim. Alguém está orando por mim. Porque do nada, queridos, uma dupla missionária, que o pastor Edson fala tanto aqui, e é real, queridos. Uma dupla missionária bateu na minha porta. Alguém bateu na minha porta há mais de 20, há 30 anos atrás. Alguém bateu na minha porta para falar de um Jesus que eu achava que conhecia. E naquela tarde de sábado, era um sábado à tarde, a dupla missionária era a irmã Lúcia e o irmão Carlos, bispo. E eles tinham batido em todas as casas daquela rua, todas. Eles bateram em todas as casas. Ninguém aceitou o convite. E quando eles estavam voltando para a igreja, para o culto JA daquela tarde de sábado, o seu Carlos insistiu, disse, Lúcia, a gente não bateu aqui não. E ela disse, batemos, todas as casas nós visitamos. Ele fez, não bateu, não bateu. Para tirar a prova, eles foram lá e bateram. E realmente não tinham batido na minha casa. Parece que a minha casa ficou invisível aos olhos deles. E eu fui a única pessoa, queridos, que aceitou o convite. A única pessoa. Queridos, ninguém frustra os planos de Deus. Amém. Ninguém frustra. O resultado, olha aqui, 28 anos nessa caminhada. E eu posso dizer, como o Valtir falou, eu sou um milagre também. O menos improvável que se tornaria cristão na minha família, o primeiro fui eu. Um cara que bebia todo dia, mulherengo, farrista, chicleteiro de carteirinha, não podia ter uma lata batendo que eu estava lá pulando, atrás dos trio elétricos, todo micareta eu estava atrás do trio elétrico, raparigueiro, era uma vida podre, toda torta. Ninguém acreditou. Meu próprio irmão dizia assim, eu não dou 3 meses para a Mari sair desse negócio de crente. Então, alguém estava orando por mim, alguém intercedeu por mim. E o milagre aconteceu. E Paulo nos convida, nos exorta, nesse texto de Colossenses, que devemos estar, sem cessar, fazer oração pelas pessoas, pelos amigos, pelos familiares. Paulo os conhecia, queridos, e Paulo amava essas pessoas. E lá em Efésios, ainda lendo uma das cartas de Paulo, Efésios 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez, Paulo nos exorta a interceder, orar no Espírito pelos familiares, pelos amigos, orar no Espírito por todos aqueles que
tentam nos fazer o mal. Deus revelou, queridos, a necessidade de oração intercessória quando Samuel disse as seguintes palavras ao rei Saul. E olha, esse texto de Samuel, há muito tempo, eu tremo quando eu leio esse texto. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Olha o que Samuel está falando, queridos. Aliás, o que Deus fala através do profeta Samuel. 1 Samuel 12, verso 23. Eu tremo quando eu leio esse texto. Quando ele diz assim, ó, quanto a mim, longe de mim, que eu peque, veja, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, querido, se você é um intercessor, você foi convidado, e olha, quando você diz assim, alguém encontrou você, e disse, olha, Lídia, Lídia, ore por isso, isso e isso, aí você diz, olha, eu vou orar por você, e você não ora, queridos. O que é que o texto está dizendo para mim? Quando alguém chega para mim e diz, Mário, ore por mim, Mário, eu estou precisando disso e disso, eu estou passando por isso. Aí eu digo, tudo bem, meu irmão, eu vou orar por você. E eu não oro. O que é que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou pecando, irmãos. Eu estou pecando. Quando nós falamos para alguém, dizer, olha, eu vou estar orando por você, e você não ora, você está pecando, além de mentir. Eu vou ler o texto de novo, 1 Samuel 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Aqui, queridos, aprendemos que, na verdade, é pecado, irmãos, nos recusarmos a orar por alguém. É pecado, irmãos. É por isso que existe a família ID, é por isso que existe a Madrugada com Deus e tantos outros grupos de intercessores para clamarmos, queridos. Tem um texto aqui do Espírito de Profecia que a autora escreveu. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Preste atenção nesse texto, irmãos. Veja, ela diz assim, apesar de Deus não habitar em templos feitos por mãos, ainda assim, ele honra com sua presença as reuniões de seu povo. Reunião como essa. Ele prometeu que quando seu povo se junta para procurá-lo, para confessar seus pecados e para orar por alguém, ele se encontrará com seu povo através do seu Espírito. Mas esses, presta atenção, queridos, mas esses que se reúnem para adorar a Deus devem repudiar toda coisa má, a menos que eles possam adorar a Deus em espírito e verdade, e na beleza de sua santidade, seu ajuntamento não será proveitoso. Prestaram atenção nisso? Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Não é uma reunião apenas para aprendermos de orar no Espírito, de fazer isso, fazer aquilo, mas é uma reunião de santos que clama, que suplica. E olha, é certeza da presença de Deus. Apesar de estarmos aqui virtuais, estamos bem distantes fisicamente um do outro, mas acredite, Deus está conosco nesse momento. Deus está com o Sávio, com a Cristina, com a Márcia, com o pastor Edson, Deus está com o Márcio, com a Ana Clara, Deus está aí com você. E qual é o propósito desse grupo, irmãos? Qual é o propósito da família ID? Interceder, queridos, levar a mensagem, clamar, suplicar, confessar os pecados, buscar o perdão de Deus. Queridos, o pastor D. Smith diz assim, à medida que os cristãos são diariamente cheios do Espírito, Deus irá conduzir suas vidas de oração intercessória. Eu vou repetir. À medida que os cristãos são diariamente cheios do Espírito, Deus irá conduzir suas vidas de oração intercessória. Ele irá trazer as suas mentes por quem ora, e mais, pelo que orar na vida de cada pessoa. Ou seja, você vai ser lembrado. Você está ali intercedendo e Deus começa a colocar nomes na sua mente. E além de colocar nomes, ele faz você entender pelo que você deve orar. Isso é muito bonito, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Amém.
não apenas ele faz lembrar. Lembra que nós falamos aqui no domingo? Ou foi na segunda? Me perdoe se eu não estou enganado, se eu estiver errado. Ou foi domingo ou segunda? Que quando você está conversando com Deus ali, em oração, e na sua oração você está falando de qualquer coisa, e você lembrou de alguém, você lembrou da Zilma, o que é que a orientação diz? Pare o que você está fazendo. Diga assim, Senhor, eu lembrei da Zilma agora, o que é que está acontecendo? Eu te apresento a Zilma nesse momento. Lembra que nós falamos sobre isso? Queridos, isso é muito... irmãos, isso é um ministério. Está em suas mãos. Você é um intercessor. Você é alguém que Deus escolheu para estar clamando por alguém. E quando você estiver fazendo isso, queridos, Deus vai colocar nomes e mais nomes vão surgir de nomes. Surgiu o nome ali do pastor Edson, e aí Deus vai dizer assim, olha por isso e isso do Edson. E você ora ali, Senhor, lembrei do pastor Edson, o Senhor quer que eu ore por isso, então, Senhor, em nome de Jesus, atua nessa área do pastor Edson, atua na vida do sábio, Senhor. Queridos, isso é muito bonito. E ele diz assim, daí podemos claramente perceber por que Satanás irá fazer tudo o que puder para nos fazer acreditar que não é essencial, nem importante que nós oremos especificamente por alguém. Mário, pastor, você está com a mão levantada. Pois não, pastor Edson, pode falar, homem de Deus, me perdoe, é porque a tela aqui está reduzida. Obrigado. Essa parte da oração intercessora pelas pessoas, ela tem sido tão forte para mim, inclusive foi um dos temas do nosso PG ontem, a Iraneide está aqui, ela participou do nosso PG ontem. A oração intercessora. Eu fiz eu mesmo de férias, queria dizer para vocês que eu não tiro férias de oração. Acho que não podemos, como pastores, pararmos de orar de forma alguma. E eu fui a São Paulo, nesse domingo tivemos um casamento. Mas aí, ao irmos até lá, o Espírito Santo me levou, me compeliu a ir mais 300 quilômetros e fazer os momentos a sós com um irmão que já ganhou mais de 100 pessoas para Jesus, e hoje ele não está tendo forças para orar ou para ir à igreja. Aí fomos até o sítio dele, falamos, vamos ficar nós dois lá no sítio. E eu fiz um retiro só com ele, fazendo oração intercessora, etc., ensinando todos os passos, e ele chorando ali, de vendo quanto tempo eu não sentia isso de novo no coração. Fizemos uma vigília de sábado para domingo, porém, fizemos um propósito de orarmos intercessoramente em dupla de oração todos os dias. Amém. E eu saí de lá no domingo, não conseguimos ainda orar nem na segunda, nem na terça, e hoje já é quarta, já mandei mensagem para ele aqui agora, porque ele, ao terminar a vigília, mesmo com todas as bênçãos, ele disse o seguinte, eu não tenho mais forças. Eu falei, mas nós buscamos forças. Então, intercedendo por ele, eu creio que Deus vai libertar essa alma, porque todas as pessoas, escrevam o que eu vou falar para vocês, todas as pessoas que estão se empenhando de ganhar almas para Jesus são alvos em potencial do inimigo para tirar desse propósito e desse caminho. E nós precisamos, por isso, orar uns pelos outros, porque nós futucamos e incomodamos. Pois não, irmão João? Eu acho que foi quando o senhor falou, eu estava em São Paulo, que é para Minas, aí no outro dia, no programa aqui de manhã, eu falei até com o Mário, eu senti desejo de orar pelo pastor Edson, vamos orar por ele. Exatamente, Amém. exatamente. Então, vou contar uma benção que eu não ia contar, irmão João. Nessa vigília que eu fiz com ele, eu tinha uma demanda. Desde que meu avô faleceu, nesse ano, sabe como são coisas de família, né? Eu tive um irmão meu de carne, que literalmente passou a falar comigo, até hoje eu não sei o motivo, só o essencial. Aquelas coisas só o essencial. E aí, na vigília com esse irmão, na madrugada, um lugar bonito, o sítio dele é bonito, tem uma plantação de milho linda. Ao amanhecer, da lua estava sendo vista e o sol ainda nascendo, eu estava ali nos meus 20 minutos intercedendo na vigília, eu orei por esse meu irmão.
clamei para que fosse quebrado ali todo o problema. Se ele tinha alguma inveja, porfia, ciúmes, ira, o que eu não sabia, mas eu estaria voltando da vigília para o casamento e meu irmão morava simplesmente ali a 5 quilômetros do local. E eu falei, eu vou ver meu irmão, mesmo que ele não queira. E aí orei, intercedi, pedi a Deus milagre, e até vejo que o irmão orou também por mim, agradeço. E o que aconteceu? Eu liguei para ele dizendo, mano, vim aqui para o casamento, fui a Minas para fazer uma visita, voltei aqui, mas quero te ver. Onde vocês estão? Ele só disse, não estou em casa. Aquelas respostas bem curtas. Eu falei, ok, eu sei que você não está em casa, mas onde você está? Está no trabalho? Não estou no trabalho. Falei, tá bom, você não está no trabalho. Aí fico falando com meus sobrinhos. Olha, onde seu pai está? Tal. A mãe fez uma pequena cirurgia, está no hospital. Aí eu já respondi para ele, vocês estão em que hospital? Aí ele ficou sem jeito. Aí quem respondeu foi a esposa depois, que já tinha acabado a pequena cirurgia. Aí eu falei, ok, estou indo no hospital. Ele respondeu, mas ela já teve alta e já estamos indo embora. Eu falei, então me espera no carro que eu estou chegando aí. Ou seja, insistência, orando. Fui lá. Encontrei ele realmente no carro, no estacionamento ali, conversamos. Olha como que é incrível, como que Deus atua. No momento que conversamos, olha, estamos indo para o Rio agora, mas estou feliz em ver vocês, que bom que você vai ficar boa, etc. Naquele momento, ele que é calado, saiu do carro, veio e me deu um abraço. O poder da oração quebra o que o inimigo mais quer fazer. Machucar o coração daqueles que estão intercedendo por outros, fazer as pessoas odiarem você. Você já teve alguém que odiou você do nada? Não é do nada não, viu, irmão Mário? Quando você disse ali, do nada. Não é do nada não. Nós estamos numa guerra espiritual fortíssima. Eu vou viajar amanhã de novo. Estando em casa é fácil estar com vocês, mas eu vou dizer sincero, mesmo que eu não esteja aqui presencialmente, vamos estar orando uns pelos outros, porque mesmo no período de férias pastorais, nós não podemos deixar de estar atentos à oração intercessora uns pelos outros, porque nós temos muito que tirar, muitas pessoas que tirarmos das garras do inimigo. Agora estarei intercedendo não só pelo meu irmão, por esse outro irmão, ou seja, nós precisamos acreditar. E o ID surgiu, irmão Mário, exatamente quando eu estava lendo esse texto do ID de Dennis Smith. Nós precisamos fazer de tudo para nos unirmos. E não precisa um grupo inteiro, como acabamos de ler de Januário. Não precisa um grupo inteiro, não. Basta, Jesus falou que bastam quantos? 2. 2 ou 3. Basta 2 ou 3. Nós temos a vitória sobre o inimigo. Amém. E o ódio, porfia, ciúme, inimizade. Você tem inimizade na igreja, já entrou numa comissão que as pessoas parecem que a gente fala do nada. Não é do nada, não, é do inimigo. Do nada arruma confusão ali na comissão. Ore. O inimigo é repreendido sempre que 2 ou 3 estiverem orando. Obrigado, Mário, por poder dar esse testemunho. Obrigado pelo testemunho, pastor. Toda vez que me vem pensamentos do pastor Edson, me lembrou do nome do pastor Edson, Senhor, cuida lá do teu pastor, do teu filho. Eu não sei porque eu me lembrei dele aqui, não, mas cuida dele lá. Dá força ao homem lá, pastor. Meu Deus, cuida desse homem lá. Tem muita coisa para fazer ainda. Pois não, Cris, pode falar, Cris. Isso aconteceu comigo no domingo. Eu tinha meio-dia para estar intercedendo e veio o nome do pastor Edson na minha mente, mas veio forte, forte, forte. Irmãos, quando eu dobrei meu joelho para começar a oração, o meu marido do nada começou uma confusão. Do nada não, né? A gente sabe que foi... A gente sabe que não é do nada. Mas assim, de repente, ele começou uma confusão com as minhas netas, que eu parei, eu orando e eu fazendo sinal de que eu estava em oração, eu tive que parar e brigar com todo mundo. Falei, gente, por favor, eu estou em oração. E em nome do irmão Edson, não saía da minha mente, em nome do Senhor também, irmão Mário, do pastor Robson. Eu falei, gente, esses homens estão precisando de oração, por favor, parem.
o Espírito Santo está me impressionando a orar por eles, então, por favor, parem. Aí eles pararam, aí meu esposo sentou, botou a mão na cabeça, ficou lá quieto, e eu consegui, para a honra e glória de Jesus, fazer a oração intercessória. Amém. Mas é uma Obrigado, luta, Cris. realmente, é uma luta, porque ele não quer, o inimigo não quer. E ele bota assim, faz um enredo estranho, que a gente, quando vê, aquilo já aconteceu. Obrigada, irmãos. Obrigado, Cris. Muito Eu que obrigado por sua agradeço, intercessão, Cristina. viu? Nós Agradeço agradecemos e digo a muito. vocês, tem mais testemunhos, eu tive mais vitórias no domingo e eu creio que foi resposta das orações, irmã Cristina, não troca de Amém, amém. testemunha. Pode Glória a ter Deus. certeza. Oi, Márcia. Pode falar, Márcia. Obrigado, viu, Cris? Bom dia a todos. Ouvindo aí o pastor falando, né, da oração. Teve uma situação aqui em casa, na quinta-feira, com a minha enteada. E ela tem saído com meu filho, e são dois desajuizados, né? E aí eu falei assim, mas ela foi com o Luan para o jogo, que só tem homem, e ela ouviu do outro lado. E daí ela me mandou um monte de desaforo pelo WhatsApp, e Deus assim disse, não, você vai lá falar com ela, você não aceitar assim, chama ela para conversar. E fui conversar com ela, mas pense que meu coração ficou angustiado. Eu tinha um encontro em um concílio de publicações no final de semana. Foi na quinta, na sexta-feira eu fui para o concílio, e aí eu entrei em oração intercessória. Primeiramente, pedi perdão a Deus, né, para frear minha língua, não falar tanto, se não gostei, não falar, se fosse orar. E aí o Senhor pressionando, ora, interceda, porque o inimigo quer inimizade. Ele quer as famílias separadas, inimizade. E, para a honra e glória de Deus, eu fiquei em oração, coração contrito, chorando, orando por ela. Criei ela, né? E agora criar uma inimizade, que ela disse, me esqueça que eu te esqueço também. E foi muitas coisas que ela me falou, e eu simplesmente só disse, ela, não tenho nada contra você, mas eu preciso conversar. E, para a honra e glória do Senhor, o Senhor atendeu o clamor, as orações, e, graças a Deus, ela está falando comigo, está vindo aqui normalmente. Então, há, sim, uma necessidade de estar intercedendo pelos aqueles que têm algo contra nós, é interceder por ele, amar ele, o amor. Eu pedi a Deus que derramasse o amor dele sobre nós, para a gente se amar, se respeitar e se aceitar, porque temos diferenças, né? Mas não é por essas diferenças que a gente vai ficar afastado. E a vontade do inimigo nunca vai prevalecer, porque a de Deus é maior. Amém, amém. Pois não, pastor Edson? Tem uma parte do nosso texto que eu preciso muito tocar nele, irmão Mário. Quando o senhor mencionou aí que Ellen White fala a respeito ali da intercessão, né? Nesse trecho que ela fala, deixa eu ver o início, apesar de Deus não habitar em templos feitos por mãos, ainda assim ele honra com sua presença as reuniões de seu povo. Ele prometeu que quando seu povo se junta para procurá-lo, aí entra o ponto que eu quero ressaltar, mesmo que já tenhamos lido, para confessar seus pecados e para orar por alguém, ele se encontrará com seu povo através do seu Espírito. Mas esses que se reúnem para adorar a Deus devem repudiar toda coisa má. Eu queria focar nesse ponto. Por que às vezes não temos sucesso em nossos encontros, reuniões de oração? Oramos e realmente milagres ali não acontecem ainda. Porque nós ainda não repudiamos por completo as coisas que nós acariciamos, pecadinhos pequenos que nós acariciamos. Então, nós temos que orar uns pelos outros, porque, inclusive, confesso para vocês, eu luto ainda contra algumas coisas que a gente pensa assim, isso é pequenininho. Não. Para termos a vitória sobre a intercessão e para termos vitória em nossos encontros de oração, para termos vitórias e vermos pessoas convertidas, libertas, nós precisamos estar cheios do Espírito, e só estaremos cheios quando também nós, nos momentos a sós,
lá nos nossos primeiros momentos de oração intercessora. Clamemos para que todos os pecadinhos sejam repudiados. Hoje mesmo, eu luto por uma situação em que eu peço a Deus vitória. Aí eu tenho vitória num dia, no dia seguinte, irmão Mário, eu afrouxo. Aí o que eu Daquela afrouxo? relaxada, Eu né? caio. E eu vou dar aqui um exemplo. Minha luta maior está simplesmente em domínio do apetite. E nesse final de ano, é o que mais a gente... Por exemplo, a gente sabe que açúcar, nós sabemos coisas pequenas. Eu não gosto de carne, nunca nunca comi peixe, não gosto de frango, não gosto dessas coisas. E às vezes a gente pensa que só por ser vegetariano já está ótimo. Não. Comer demais, comer sobremesas impróprias. Ou seja, nós não vamos ser santos pelo que fazemos. Nós vamos ser santos por quem nós temos em nós. Então, nós precisamos ter constantemente vigilância para que sejamos intercessores vitoriosos. E é nesse ponto, irmão Mário, que eu clamo e peço oração da irmã Cristina, dos que têm orado por mim. Eu quero não para o eu, não, mas para que tenhamos vitória sobre as guerras que estamos travando. Aqui esse trecho me tocou muito. Nós precisamos vencer, repudiar, é a palavra que a Ellen White usa, né? Repudiar toda coisa má. Oremos então uns pelos outros. Obrigado, pastor Edson, muito obrigado. Queridos, que coisa, viu? Muito positivo. Agora, para a gente fechar aqui, pastor Edson, o pastor Desmond Smith, ele fala assim, ó, ele, o inimigo, viu? Ele, o inimigo, nos quer fazer acreditar que não é realmente necessário para nós orar por aqueles que não estão em Cristo. O inimigo quer que acreditemos que Deus irá trabalhar pela salvação dos perdidos, mesmo se nós não orarmos especificamente por aqueles do nosso ciclo familiar de amigos. Tomara, né? Oxalá, ele fala, oxalá você não creia nas mentiras de Satanás e sobre a falta de importância da oração por outras pessoas ou por você mesmo. Aí está o porquê de ele, o inimigo, atacar a sua vida, a minha vida de oração, talvez mais do que qualquer outro aspecto de sua vida espiritual. Nada treme mais a Satanás do que um servo de Deus com o joelho dobrado, irmãos. Assim diz a serva do Senhor. Quando você se coloca de joelhos, ou seja lá, em pé, deitado, sentado, quando você está na presença de Deus, Satanás treme, queridos. Ele quer fazer com que você e eu acredite que não há mais jeito para fulano, que nada, ele já foi longe demais, já tem alguém orando por ele. Não pense assim, queridos. É nessa hora que você tem que intensificar a sua busca, o seu clamor, o seu desejo de ver essas pessoas nos caminhos do Senhor. Como eu anelo, Angélica, como eu sonho, você sabe disso? Como eu sonho ver minha família toda servindo a Cristo. Às vezes me dá um certo desespero, viu, pastor Edson? Vem aquele desespero, eu digo, Senhor, me controla, não me deixe desanimar, eu não posso desanimar. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, irmãos. Então, queridos, interceda. Há amigos que precisam de oração, há familiares que precisam da sua intervenção. Apresente todos os dias nossos vizinhos, nossos amigos, todos eles, queridos. Aqui próximo de nossa casa, nós fazemos o culto, eu faço questão de mencionar meus vizinhos. Eu faço questão, irmãos. E falo alto para que eles possam ouvir. Na verdade, a gente intercede aqui pelos nossos familiares e também pelos nossos vizinhos. E eu faço uma pergunta para a gente fechar o tema dessa madrugada, queridos. É desejo seu, em nome de Jesus Cristo, ser um intercessor, um homem ou mulher de oração pelos seus amigos e familiares, vizinhos, amigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos ofendem, que esse seja também o meu desejo, que o Espírito Santo traga resposta a cada clamor seu, porque orar, queridos, orar faz bem à alma e nos aproxima do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o nome desse Deus nesse momento, cantando a nossa música, encerrando assim o tema dessa madrugada.
Amém. Louvado seja Deus, queridos. Muito obrigados a todos vocês que nos acompanharam nessa madrugada. Aprendemos mais algo novo, né? Nós somos intercessores, não apenas de pessoas que amamos, mas intercessores de todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que nos fazem mal. Seja um intercessor. Não cesse, como diz a palavra de Deus, e não peque, quando diz a palavra de Deus, se você disser que vai orar e não ora. Que Deus mude isso na nossa vida. Quando você disser, eu vou orar por você, ore mesmo. Queridos, amanhã nós teremos convidar alguns amigos aqui para estar conosco em oração. Luciana, Damiana, Lídia e Rosimar. São esses os oradores da madrugada de amanhã que estarão conosco aqui orando. Luciana, Damiana, Lídia e Rosimar. São vocês que estarão aqui amanhã fazendo as orações, tá bom? Lembre-se sempre, queridos, de uma coisa. Eu oro por você, você ora por mim e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Eu quero convidar a minha irmã Angélica Damasceno, que faça essa oração e encerrando assim nossos trabalhos de hoje. E nas suas orações, Angélica, interceda por alguns pedidos que foram colocados aqui, tá bom? São vários, eu não vou citar por conta do tempo, mas tem muitos irmãos aqui pedindo oração. Tá certo, Angélica? Deus abençoe a todos vocês. Tá bem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, primeiro nós te agradecemos pelo despertar, Senhor. E depois te agradecemos, Senhor Deus, pelos motivos que o Senhor nos desperta. Quanto nós precisamos ouvir as orientações, Senhor. Quanto nós estamos necessitados de ouvir aquilo que realmente é importante para a nossa vida aqui. Obrigada, Senhor, por nos ensinar todos os dias como caminhar neste mundo. E hoje, realmente, nós louvamos o teu nome pelas orientações a respeito da oração intercessória. Ó Deus amado, quanto temos deixado, Pai, de fazer aquilo que precisamos fazer. E te pedimos perdão. Perdão pelas nossas negligências, Pai. Perdão, às vezes, pelo nosso desinteresse. O Senhor tem tanto interesse, Pai, por cada ser humano deste mundo. E, às vezes, nós não temos o interesse que o Senhor gostaria que tivéssemos. Nos perdoa, Pai Santo e amado. E, neste momento, queremos pedir ao Senhor, suplicar, Senhor, que o Espírito Santo, neste dia, nos impressione em todos os momentos para interceder, Pai. Por quem é que o Senhor deseja que hoje nós intercedamos? Ó Pai amado, aqui já tem algumas pessoas que colocaram aqui no chat os seus pedidos de oração, de pessoas importantes nessas vidas que precisam, Senhor Deus, que o Senhor atue poderosamente. Desde já suplicamos ao Senhor que visite cada pessoa que foi colocado o nome aqui no chat. Que o Espírito Santo vá ao encontro dessas pessoas. Queremos te pedir, querido Deus,
já te agradecer, Senhor. Agradecer muito ao Senhor por Cleide ter voltado, ter chegado. Com certeza, Senhor Deus, o Senhor movimentou pessoas, mexeu com pessoas, para que ela pudesse voltar aqui para ver seu pai, Pai Santo, para ver sua família. Obrigada, Pai, porque o Senhor ouviu as orações. Obrigada, querido Deus, porque o Senhor nos encheu o coração de esperança nesta manhã, de que o que o Senhor deseja é que a gente realmente cumpra com a nossa parte, porque o Senhor está disposto realmente a mover céus e terra, Pai, em favor de seres humanos aqui. Deus amado, nos conceda a plenitude do Espírito Santo. Nós temos a alegria de ter o pastor Edson Lura, nós temos orado por ele e ver o seu testemunho, ouvir o seu testemunho, uma bênção do Senhor. Amém. Cada testemunho é uma bênção do que o Senhor tem feito através das orações intercessórias. Ele pediu hoje, Senhor Deus, agora que ore pela sua internet durante a viagem. Ele que gostaria de permanecer nas madrugadas, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que cada pedido aqui, como é o caso de Mário, nós também temos muitos membros da nossa família distante do Senhor. Pai Santo e amado, nos ajuda, Pai, a ver a tua atuação no meio da nossa família. Quero te pedir especialmente por esses 2 sobrinhos de Mário que estão nessa situação, pelos irmãos dele que se encontram em situação de alcoolismo, oh Deus, e tantos outros que estão aqui, Cristina, todas as pessoas aqui, o Dede pedindo por essa família que ela vai receber. Pai Santo, são muitos pedidos, humanamente falando, Pai, é difícil até dar conta, mas o Senhor é Deus. Amém. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor conhece cada particularidade, meu Deus. Receba em teu trono de graça cada pedido, Pai Santo. Receba os pedidos do varal, Pai Santo. Eu tenho um filho desempregado e agora tá surgindo uma luz no fundo do túnel. Eu não sei por que ainda não veio a resposta, mas o Senhor sabe. Ó Deus Todo-Poderoso, atua, se for, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor faça a obra, Pai, o que está faltando, mas não só na minha vida, mas na vida de todos os teus filhos e filhas que estão aqui reunidos nessa madrugada. Amém, na vida de todos aqueles que não puderam estar por algum motivo. Pai Santo, nos ajuda a ser vasos de honra em tuas mãos, a cumprir o nosso compromisso diante do Senhor e diante das pessoas, Pai Santo, porque como foi dito aqui, se as pessoas pedem para nós orarmos e nós não oramos, nós estamos pecando. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Amém, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis ao Senhor e fiéis ao nosso compromisso diante do Senhor e diante das pessoas. Nos dê um dia abençoado, nos encha com o Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado a todos. Deus abençoe que você e eu tenhamos um dia na presença do nosso Deus. Deus abençoe a todos. A gente se vê amanhã, na quinta-feira de madrugada. Grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.